Olá, irmãos, a paz de Cristo. Que maravilha ter você aqui conosco neste momento tão especial. Quero te convidar para ouvir um pouco de belas canções. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Continue conosco, vamos ouvir uma reflexão missionária. Vamos estar hoje meditando na palavra bendita e imutável do nosso Deus, em Mateus capítulo 5, o verso 16. Assim diz a palavra do nosso Deus: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Oremos. Deus amado e bendito, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dá-nos discernimento espiritual para que entendamos a Tua palavra pela mediação do Teu Santo Espírito. Amém. Meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus,
Vocês já tiveram alguma vez na vida uma chance sequer de entrar em uma caverna ou uma gruta e experimentarem desligar completamente a lanterna para que vocês tivessem a possibilidade de sentir o que são trevas de verdade, o que é estar dentro da mais densa escuridão? Garanto a vocês que se algum de vocês já passaram por essa experiência, começaram a valorizar muito mais a luz, pois realmente faz muita diferença estarmos em densas trevas, na mais completa escuridão, sem observar e nem ver absolutamente nada, olhando para a direita e para a esquerda, e não sabemos para onde caminharmos. A luz, ela tem esta capacidade de se irradiar, de se estender, de se alastrar por quilômetros e quilômetros de distância. Sem ela, sem a luz, com toda certeza, a maioria esmagadora de todos os seres vivos não conseguiria sobreviver na superfície terrestre. A luz é extremamente importante para a manutenção da vida aqui na Terra. Você também já teve aquela vez em que estava em sua casa e que de uma hora para outra a energia elétrica deixou de ser fornecida por um motivo qualquer, por um apagão, e assim você se viu realmente numa situação um tanto quanto difícil e teve que recorrer à velha caixa de fósforo ou um isqueiro juntamente com a vela para que tivesse possibilidade de ter um pouco de luz, porque o seu celular também nesta hora estaria completamente descarregado. Pois bem, a luz é importante e a Bíblia diz que nós devemos resplandecer a luz de Deus, a luz dos homens, a luz da vida, e esta luz é Cristo em nós. Nós que nos dizemos ser cristãos, nós que fomos feitos criaturas novas em Cristo Jesus, que fomos regenerados pela obra maravilhosa do Espírito Santo de Deus, que fomos feitos embaixadores de Cristo, representantes de Deus aqui na terra, devemos resplandecer a luz de Deus através da escuridão. Aqueles que vivem transgredindo continuamente a palavra do Senhor, a lei de Deus, os ímpios, os pecadores perdidos, que tiveram os seus entendimentos cegados, ofuscados pelo príncipe deste século, por Satanás, e que estão sendo conduzidos por forças malignas à perdição eterna, ao tormento eterno, precisam enxergar a luz de Deus em nós. E como nós faremos esse tipo de coisa? Como nós faremos? Não faremos. Deixaremos Deus fazer por nós, porque a obra de Deus em nós obra salvífica, é uma obra redentora que tem e vai a chegar a todos aqueles escolhidos por Deus, daqueles eleitos por Deus, daqueles que antes da fundação do mundo já haviam sido selecionados e nomeados pelo Deus Todo-Poderoso. Mas para que esta luz resplandeça diante dos homens, é necessário o esvaziamento espiritual. É necessário que nós deixemos as nossas incertezas, as nossas dúvidas, os nossos temores, porque eles são verdadeiros perigos para as nossas vidas. Às vezes formulamos e criamos problemas que não existem, e às vezes somos paralisados pelo nosso medo. Mas o verdadeiro amor lança fora todo o medo, e o amor concretizado na pessoa de Cristo Jesus. Este, o Deus Filho, esvaziou-se a si mesmo, de acordo com a palavra de Deus, e ele tomou a forma de servo, e achado semelhante aos homens, ele foi obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus também o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que o Senhor Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Portanto, o Deus Filho, o Deus unigênito, o Filho unigênito de Deus Pai, que veio ao mundo, que encarnou-se, que viveu entre nós e que se submeteu a Deus Todo-Poderoso e foi obediente até a morte de cruz, ele se esvaziou. Ele não se considerou ser igual a Deus. Então, o primeiro passo, para que a luz de Deus resplandeça em meio às trevas, para que a luz de Deus impacte e transforme aquelas vidas que estão aprisionadas sob o jugo de Satanás, é necessário que nós nos esvaziemos, que nós nos despojemos de tudo aquilo que tem dificultado o nosso progresso espiritual. A Bíblia diz em Efésios capítulo 5, versículo 18, enchei-vos do Espírito Santo de Deus.
E não vos embriagueis com as ilusões da vida, com o vinho no qual há devassidão, no qual há depravação, no qual há dissolução. Portanto, devemos nos munir da palavra de Deus. O primeiro passo é nós nos esvaziarmos de nossos preconceitos, dos nossos medos, da nossa inveja e de tudo aquilo que tem dificultado a nossa ascensão e nosso progresso espiritual. Porque devemos ser como vasos de honra, vasos límpidos, translúcidos, que reflitam a glória de Deus, que reflitam o Espírito de Deus, que reflitam o próprio Espírito de Cristo. Porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. E é necessário que o Deus Espírito Santo nos encha, a ponto de nós, ao abrir as nossas bocas, nós venhamos a refletir e a proclamar as verdades absolutas de Deus na força do Deus Espírito Santo. E assim a palavra de Deus possa crescer e a palavra de Deus possa tomar, possa envolver o pecador perdido e assim realizar a obra para a qual Deus já havia destinado aquela pessoa. Sim, nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Primeiro fomos criados, primeiro fomos regenerados, primeiro fomos salvos por Deus, para que as obras acompanhassem a nossa vida transformada. Porque fomos feitos nova criatura em Cristo Jesus e as coisas passadas já se foram. É necessário que não vivamos mais nós, mas que Cristo viva em nós, para que tudo quanto pedimos a Deus em nome de Jesus Cristo, Deus possa nos conceder. Portanto, como conseguiremos resplandecer a luz de Deus, a luz da vida, a luz do mundo, através da escuridão, através dos corações que estão presos, dos corações que estão acorrentados pelo poder satânico, pelo poder das trevas. Devemos nos esvaziar e devemos nos encher do Espírito Santo. Devemos ser obedientes à palavra de Deus. Devemos ser simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Devemos tomar atitudes que demonstrem cabalmente que somos filhos de Deus, que somos nova criatura. Nós devemos ser pessoas longânimas, pessoas benignas, pessoas que se regozijem em todos os momentos, que deem graça por todas as coisas, que saibam que todas as coisas contribuirão e contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados por seu decreto imutável. Devemos ter essa certeza inabalável, dada por Deus mediante a fé, porque devemos nos alimentar de Deus, através de sua graça restauradora, da sua graça que nos fortalece, e assim os homens verão essas obras e dirão: essas obras não são feitas por pessoas normais, essas obras não são feitas por homens comuns, são feitas por Deus através desses homens. Sim, meus amados, nós devemos ser espelhos, através dos quais os ímpios, os impenitentes, os transgressores da palavra de Deus olhem para nós e vejam Cristo em nós, vejam o poder de Deus em nós, porque este poder é o poder do Evangelho para a salvação de todo aquele que crê. E é necessário, portanto, que nos esvaziemos para que a luz de Deus resplandeça e os homens vejam as nossas boas obras. Não devemos ser, portanto, vagarosos no fazer cristão. No serviço do nosso Rei Jesus, devemos dar o melhor de nós, devemos ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor, porque devemos trabalhar enquanto tivermos vida, enquanto Deus nos concede estarmos neste tabernáculo, nesta casa, em nosso corpo mortal, corruptível, maculado e manchado pela natureza pecaminosa. Nós devemos nos fortalecer, nós devemos estar cheios de Deus, esvaziando-nos continuamente e nos enchendo da presença do Senhor, através do estudo da sua palavra, através da oração, através do jejum, através da intercessão, munindo-nos de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau e depois de ficarmos firmes contra as ciladas do inimigo. Portanto, devemos estar orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, orando nisso mesmo, com toda a perseverança e súplica por todos os santos, por todos os filhos de Deus, por todos os irmãos em Cristo Jesus, ajudando-nos através do fortalecimento mútuo, através da oração. Assim começaremos a resplandecer a luz de Cristo, e assim estaremos aptos
a responder com mansidão a todos aqueles que pedirem a razão da nossa fé. Que as pessoas vão ver e vão querer saber o porquê dessa nossa maneira de viver, o porquê de nosso estilo abnegado de viver. É Deus em nós, é Deus através de nós, é a graça de Deus que te fortalece, que me fortalece e que nos faz marchar e que nos muda continuamente para que sejamos cada vez mais semelhantes ao nosso Mestre Jesus. Porque até que todos nós cheguemos à medida da estatura, da varonilidade de Cristo, é necessário que venhamos a nos despir do velho homem. Se somos novas criaturas, se queremos resplandecer a luz de Deus diante dos homens, para que os homens vejam as vossas boas obras, as nossas boas obras, ou melhor, as obras de Deus através de nós, os feitos poderosos de Deus através de nós, é necessário que cumpramos cabalmente a sua palavra. Que sejamos obedientes, como Jesus Cristo foi, obedientes até a morte e morte de cruz. Quantos de nossos missionários estão espalhados pela face da terra? Quantos países recrudescem em relação aos cristãos? Quantos homens ímpios são levantados para cometerem as mais diversas atrocidades com aqueles que até hoje têm levado a palavra de Deus? É necessário que a luz de Deus resplandeça em meio às trevas. É necessário que os homens vejam as nossas boas obras, as obras que Deus preparou para que andássemos nela, porque Deus é poderoso para fazer muito mais além do que nós estamos pensando e pedindo agora. Porque este Deus que nos levantou, este Deus que nos predestinou, este Deus que nos vocacionou, é o mesmo Deus que há de fazer resplandecer a sua glória, a sua luz em meio às nações. E é por isso que devemos ser, meus amados e queridos irmãos, meus amados e queridos ouvintes, luminares, pessoas cheias da luz de Deus, cheias do poder de Deus, iluminando e clareando para que aqueles que são subjugados pelo domínio satânico, pelo domínio das trevas, vejam em nós a luz de Deus, venham em nós o Espírito Santo de Deus, o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O resultado natural de uma vida pia, de uma vida em temor de Deus, de uma vida que procura sempre se encher da presença do Senhor, de uma vida que procura a sabedoria do alto de Deus, pois Ele a dá de maneira gratuita, sendo que nós devemos pedir com fé, não duvidando. As pessoas olharão para você e verão em você Cristo, porque você já se esvaziou de si mesmo, porque eu já me esvaziei de mim mesmo, porque nós nos esvaziamos de nós mesmos. E aí está o segredo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, que Cristo nos fez mais do que vencedores nele. O autor e consumador da nossa fé é aquele que era e é o Todo-Poderoso, que é capaz de te levantar, que é capaz de te soerguer, que é capaz de mudar completamente a sua vida. Assim como aquele homem chamado Jacó lutou insistentemente para que Deus o abençoasse, e assim ele logrou êxito no seu empreendimento. Ele conseguiu a bênção do Senhor. Assim como aquele homem que estava correndo dos amalequitas, porque a nação de Israel estava pecando e fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, mas havia um homem que estava no lagar malhando trigo, chamado Gideão, e Deus se apresentou a ele por meio de um mensageiro, por meio do seu anjo, e disse: vai, Gideão, na tua força. Meu querido e minha querida, a força vem do Senhor, o poder é de Deus, a graça fortalecedora de Deus é capaz de fazer com que você se levante e marche pelo poder do Espírito Santo de Deus e cumpra aquilo que Deus tem prometido em sua palavra, que ele levantaria muitos filhos dele, uns para serem apóstolos, outros para serem evangelistas, pastores, doutores, para que o corpo de Cristo, o corpo de Jesus Cristo seja edificado para a glória de teus pais. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. É necessário que a armadura de Deus seja vivenciada, seja experienciada, seja uma prática cotidiana em nossas vidas. Devemos nos vestir da couraça da verdade, devemos colocar o capacete da salvação, devemos manejar habilidosamente a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Devemos estar vigiando e orando a todo o tempo, porque o inimigo é deveras astucioso, é muito sagaz, está procurando uma brecha para que ele
ele possa destruir até mesmo os escolhidos. Ele quer enganar-nos, mas ele não conseguirá. Porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. E a luz de Deus há, em nome de Jesus, de resplandecer através de nós, no poder do Espírito Santo. Porque Deus assim disse em sua palavra, que nenhum dos seus seria enganado, que nenhum dos seus seria destruído, que nenhum dos seus seria levado pelas artimanhas e astúcias do inimigo. Portanto, sejamos firmes e constantes, sempre abundantes. Portanto, que tenhamos em nossos corações, porque Deus é que opera em nós, tanto querer quanto efetuar, segundo a sua boa vontade. E nós podemos sim, meus amados, podemos absolutamente tudo. Todas as coisas nos são possíveis em Cristo que nos fortalece. É necessário que nos esvaziemos de nós mesmos, que nos humilhemos diante de Deus, para que no tempo de Deus Ele nos exalte. É necessário que nos sujeitemos a Deus, resistamos ao diabo, para que Ele possa fugir de nós. É necessário que estejamos convictos que estamos num reino que não pode ser abalado, um reino que não pode ser destruído. E justamente é por esta causa que devemos reter a graça, através da qual serviremos ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, de modo agradável, com alegria e com santo temor. Eis, portanto, a convicção colocada por Deus em nossos corações, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, e Ele ressuscitou, e Ele tem as chaves da morte e do inferno, e Ele nos fez mais do que vencedores, e é por isso que devemos resplandecer a sua luz, a luz do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que era, daquele que é, e daquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Não devemos temer, não devemos estar alicerçados nas dúvidas e nas nossas incertezas. Pelo contrário, devemos estar fincados, com os nossos pés firmados na palavra do Senhor, porque é ela que nos vivificará, ela que há de nos fortalecer, porque a própria palavra do Senhor diz: quer resplandecer a minha luz, assim diz o Senhor dos Exércitos. Então entre nos meu descanso, e descansar em Deus é ter a convicção, pela fé sobrenatural dada por Deus a nós, que Ele é o autor e consumador de todas as coisas. As nossas obras são consequências da gratidão que está dentro de nossos corações, porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é a verdade absoluta, essa é a verdade que jamais mudará. A flor vai cair, as ervas vão secar, mas a palavra de nosso Deus há de subsistir eternamente. Ele mesmo nos disse, quando ele falou para Josué: não temas, porque eu sou contigo, Josué. Eu mandei você, não te espantes, porque eu serei contigo aonde tu fores. E para Isaías ele também falou: escreve, Isaías, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra de minha justiça. Venhamos, pois, a resplandecer a luz de Deus na força do Senhor dos Exércitos, para que os homens olhem para nós e vejam Cristo em nós, para que Deus, por fim, seja glorificado, e toda a nação e todo o planeta venham um dia dizer: só o Senhor é Rei. Exaltado e glorificado seja o Deus, Criador dos céus e da terra, e do seu Filho glorioso Jesus Cristo, o único Salvador, o único nome dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. É Ele, o nosso mestre, o nosso guia, o nosso consolador, o nosso sumo sacerdote, aquele que é chamado de Príncipe da Paz, maravilhoso conselheiro, Deus forte, o nosso Pai da eternidade. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Só na força de Deus, através do esvaziamento, da humilhação diante do Deus poderoso, Ele poderá nos encher com seu Santo Espírito, e assim marcharemos de maneira resoluta, de maneira firme, na força de Deus, mediante a graça fortalecedora do Senhor. E assim, o que Judas diz no seu capítulo 1, versículo 25 e 26, um verdadeiro cântico de louvor e exaltação ao Deus dos impossíveis, que ele diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, a único Deus Salvador nosso, por Cristo Jesus nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde, e que faça resplandecer o seu rosto sobre nós, que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós, e
guarde as nossas vidas e nos dê a sua santa paz que excede todo entendimento. Vivamos para Deus, vivamos para a glória de Deus, vivamos para exaltar ao nome de Jesus Cristo, o único capaz de salvar-nos da perdição eterna. Recebe, portanto, meu caro ouvinte, ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, para que Ele possa transportá-lo do reino das trevas, onde você se encontra, para o reino do Filho do seu amor. Ele é poderoso. Invoque o nome de Jesus Cristo. Creia que Deus o ressuscitou dentre os mortos e tu serás salvo. Arrependa-se dos seus pecados, converta-se, mude as suas atitudes, se firme em Deus através da leitura da palavra, através da oração, se muna das armaduras de Deus, da armadura de Deus, e assim você verá que Deus é poderoso para fazer muito mais além do que você está pensando. Que Deus aplique aos nossos corações a sua palavra e que nós possamos continuamente estar diante de Deus em espírito e em verdade, buscando a sua face, o seu poder e a sua graça, para que façamos aquilo que Deus tem proposto em sua palavra para as nossas vidas. Oremos. Deus amado e Deus bendito, obrigado, Senhor Deus Todo-Poderoso, porque Tu nos ensinas que a Tua luz deve resplandecer para que as pessoas, os ímpios, os pecadores perdidos, vejam as Tuas obras, os Teus feitos grandiosos e maravilhosos na vida dos Teus filhos, e assim glorifiquem a Ti, o único Deus existente, Criador de todas as coisas. Em nome de Jesus Cristo é o que nós Te pedimos. Amém. Continue participando, nos acompanhando nas redes sociais, orando, contribuindo, porque você também é um missionário.